A paz, irmãos e irmãs. Bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Juntinho, né? Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus, bem dizer por tudo. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo, gente, é minha panela de pressão. Não posso desligar. Ai, ai. Não tem problema não, dá para ouvir. Não dá para ouvir muito não, será? Aleluia, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Fala bom dia para os irmãos. Bom dia. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus e meu Pai, louvando, agradecendo por todas as coisas, né? Pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela noite que nós passamos. Pedir que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento, nos abençoando, nos ajudando. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Deus esteja conosco, nos ajudando, Pai, cuidando de nós, enchendo nosso ser, nosso corpo, nossa mente com coisas boas, que o Senhor possa nos instruir para a nossa mente para ler a sua palavra com sabedoria, com ousadia. E o Espírito Santo venha conosco nos ajudar, nos ensinar, em nome de Jesus, que seja o Espírito Santo a ministrar, Pai, e não nós, em nome de Jesus. Graça nós te damos. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos protegendo nesse dia de trabalho, nossos netos, filhos, sobrinhos, nossos irmãos, nossos pais, todos eles, nossos irmãos de igreja. O Espírito Santo esteja conosco, com todos nós, nos ajudando, porque é o Espírito Consolador, ajudador, e louvando, agradecendo e bendizendo o seu nome em todos os momentos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Irmãos, eu estava lendo hoje uns versículos aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma carta, a primeira carta que ele escreveu ao povo de Corinto, lá 1 Coríntios, no capítulo 9, ele disse que nenhuma pessoa, quando as pessoas vêm, você vai pregar o evangelho para eles, vai chegar junto com as pessoas, às vezes as pessoas rejeitam. E nós temos que anunciar, porque é o nosso dever como cristão, e não que Deus pediu, Deus mandou a gente fazer. Ordenança de Deus. Então eu vou ler alguns versículos para não ficar sem base bíblica, né? Ele vai falar assim, ó: porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim... Onde que está? Você falou? No 16, eu estou lendo agora. É capítulo 9? Não, 1 Coríntios, capítulo 9, eu estou lendo o verso 16 agora. Tá. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmios, mas se de má vontade apenas, dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque eu sou livre, sendo livre, para com todos fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu também debaixo da lei. Bom dia, Edna. Bom dia, irmã. Paz do Senhor Jesus. Então eu estou falando da igualdade da pessoa para pregar o evangelho, igual Paulo falou. Eu me fiz como eles para ganhar eles, né? Eu fiz de conta que eu estava embaixo da lei, sob, né, a lei, para ganhar eles também. Até hoje eles vivem pela lei. Eles são difíceis.
Depois no versículo 21 fala, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Parece confuso, mas eu vou te explicar. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E isso... Fiz-me fraco, olha, daí dá para entender tudo, né? Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos, entendeu? Você entendeu? Fiz-me tudo para por todos os meios chegar a salvar alguns. Me esforçar, fazer-me fraco, né? Porque se você chega numa pessoa que não conhece Jesus e já vai, entra com o seu jeito, assim, ó, porque você já está no inferno, que não sei o quê. Não há abordagem única, não tem um único tipo de abordagem para você Para fazer cada evangelismo. pessoa você fala de uma Aí forma. a gente tem que se aperfeiçoar. Ele está falando que você tem que se aprender a se adaptar. Aqui, ó. Você tem que ir compartilhando a sua fé com as pessoas. E aí muitas pessoas umas vão entrar com política, outras vão entrar, aí meu livre-arbítrio, aí não sei o que, de que religião que você é, qual crente que você é, ou em quem você vota. Tudo para atrapalhar, né? Todas essas questões secundárias que não interessam nada. E aí o seu objetivo não é esse. O seu objetivo é anunciar o evangelho, que é a salvação. E aí, irmãos, Jesus ele concentrava a mensagem dele naquilo que importava, né? O que a gente precisa fazer aqui? Igual quando você vai pescar, você sabe que na represa tem vários tipos de peixe. Lá tem pacura, tem tilápia, tem traíra. Você usa vários tipos de isca diferentes, né? Pacu gosta de fruta, você vai usar fruta, vai usar jambolão, amora, pedacinho de maçã. Traíra já é carnívora. Ana. Você vai usar um pedacinho de mortadela, salsicha. Bom dia, com alegria, irmã. Né? Bom dia, Ana, Pai do Senhor, Dona Ana, para todos. E aí, irmãos, Roseli, Pai do Senhor. Roseli, bom dia. Bom dia, Pai do E aí, o apóstolo Paulo, ele vem falar isso. Eu fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me forte para os fortes. Me fingi de estar sobre a lei para ganhar aqueles que estavam sob a lei. E é isso que Jesus fez quando aquela mulher de Samaria, quando ela tentou mudar o assunto, Jesus concentrou no que realmente importava, né? Quando se trata de evangelismo, a gente tem que fazer apenas uma coisa aqui. Aproximar da pessoa, fazer um contato com ela, mas é tudo com amor, na sutileza, nunca condenando, estabelecer, variar a sua abordagem. Tem gente que é teimoso. Deixa eu dar só um testemunho aqui. Ontem eu estava ouvindo um pastor e ele falou assim que ele era o homem, você pensa na tranqueira, a pior pessoa desse mundo, ele é lá do Rio de Janeiro. Ele falou assim, eu era tudo que a pessoa não deve ser. Tudo, você imagina, né? Aí ele falou assim que por isso os pais dele, né, colocaram ele para fora, porque a pessoa acabava com a vida, ele acabava com a vida da família. E ele falou assim que um dia alguém convidou ele e ele foi para a igreja. E ele aceitou Jesus, verdadeiramente. E ele falou, e a minha vida a partir de hoje é outra vida, transformada. Só que ninguém acreditava nele. Ninguém acreditou. Aí ele chegou numa irmã dele e falou para ela, deixa eu ficar aqui com você, a irmã casada dele. Deixa eu ficar aqui, vai. Ela falou, o que é essa roupa aí? Ele falou, agora eu sou crente. Ela falou, vai durar uma semana, mas tudo bem, entra. Aí, e falou, e outra, não abre a boca para falar de crente aqui, que eu detesto isso, tá bom? Ele falou, tá bom.
Ele falou, e eu todo dia trabalhando, indo para a igreja, fazendo as coisas corretamente. Aí falou que chegou assim, 1 mês e pouco, assim, quase 2 meses, ela chegou para ele e falou assim, o que transformou sua vida? Ele falou, Jesus. Ela falou, também quero. Ele falou, e ela também era, né? Tinha uma vida também. Aí ela falou, também quero isso para mim. Se Jesus conseguiu te transformar, exemplo, né? Ele vai me transformar também. E ela foi, hoje os dois são pastores. Então, irmãos, a gente, para você ganhar também as pessoas para Jesus, você tem que ser através também da sua vida, do seu modo de viver, do seu modo de agir. As pessoas começam a olhar para você e ela vê a diferença. Agora, de que adianta eu falar assim que eu sou evangélico, eu sou um crente, e aí o meu vizinho vê eu fazendo o maior escândalo, brigando todo dia na minha casa. A pessoa sai lá fora, vê eu mexendo com mulheres, fazendo qualquer um monte coisa de de coisa que errada. não presta, bebendo num bar. Ele vai querer ser o que a gente é? Não vai. Então o testemunho tem que vir da nossa vida, do nosso meio de viver. Você tem que pedir ao Espírito Santo que ele te dê sabedoria para você abordar o outro também. Quando você vai falar com carinho, falar com amor, não julgando que nem os amigos de Jó, né? Julgavam o Jó. A gente tem que chegar com carinho. Deus transforma, Deus cura, a gente tem que ser assim. Não adianta entrar com julgamento. Então tem que pedir mesmo ao Espírito Santo, né, Elcio, que a gente possa saber abordar a Olha a pessoa, diferença falar. que a Célia está falando. Olha a diferença de abordagem de Pedro e Paulo. Não vou nem falar de Elcio e Célia. Nós somos completamente diferentes. Olha o diferente tipo. O apóstolo Paulo ele vai falar assim, eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm. Todos a gente vai correr no estádio. Mas só um leva o Mas prêmio. só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. E nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, o nosso prêmio é uma coroa incorruptível. É uma coisa que não apodrece, que não acaba. É para sempre. Tem um versículo que fala assim, haverá mais júbilo no céu por um só pecador que se arrepender de seus pecados, que se converter, do que por 99 justos que acham que não precisa de conversão. Isso é a palavra de Deus, né? Depois vai falar assim, ó, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. É o que a Célia falou. Então você vê um cara pregando, depois você vê ele em outro lugar fazendo tudo errado, bebendo, fumando, aprontando. Você está então, sendo você tá uma sendo pedra de tropeço. E sabe o que o senhor fala sobre a pedra de tropeço? É melhor você amarrar uma corda com uma pedra. Ele fala, e se lançar ao mar. É um mó de moinho, é aquelas pedras que moía, sabe aquelas pedras redondas? É melhor você rodava, amarrar, e é muito pesado. No pescoço e se lançar ao mar do que você ser uma pedra de tropeço para alguém. Olha como é sério isso, irmão. Eu falo assim, então com a nossa vida que a gente possa ser o Evangelho. Sabe assim, as pessoas olhar para nós e sentir a presença desse Cristo na nossa vida, no nosso caminhar. E eu falo verdade, irmãos, é o que eu peço todos os dias para Deus. Senhor, me mostra o caminho certo, não deixa desviar do caminho. Eu quero te servir verdadeiramente, sabe? E a gente tem que fazer isso. Aonde estamos lendo? Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 até o 27. Até o 27.
1 Coríntios 9, 16 até o 27. Depois você vê, Edna, que lindo o resto. Eu estou lendo aqui a outra página, no 10, é lindo, lindo, lindo. A gente tem que ler. Irmãos, aqui ele vai falar assim que ele tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Entendeu? Não importa quantos, irmãos, para com isso de querer salvar todo mundo. Para começar, a gente não salva ninguém, mas a gente tem que anunciar a diferença. Você vê uns meninos com umas conversas diferentes ali na esquina, na borracharia, quando você está sentado, fala de Cristo para eles. Ontem eu estava numa oficina de pessoas que eu nem conheço, lá em Minas, conversando com eles, dando uns testemunhos bons. Maria, bom dia, com alegria. Falei, daqui a pouco você vai ver o resultado. Como que funciona as coisas. A gente tem que falar. Eu falei pro Elcio, fala de Deus, né? Onde você for. E outra, ele vai pôr no nosso caminho, alguma... É tudo, assim, todas as coisas. Deixa eu contar uma coisinha, pode? Pode. Ontem, né, o nosso carro, o carro de trabalho do Elcio quebrou lá em Cássia. E a gente teve que levar a peça lá em Cássia. E chegou lá, a peça estava errada, irmãos. A peça do carro estava errada, comprou com a peça errada. E aí lá em Cássia não tem quase autopeça, não tem quase. E a gente sabia que ali não tinha aquela peça. E nós começamos a orar, né? Peço oração pela minha cunhada. Ah, Roseli. Está internada. Tá, vamos orar sim, Maria. Em nome de Jesus. E aí, irmãos, olha só. Eu orei, falei, Senhor, faz que a gente ache essa peça aqui. Vou escrever. A gente acha essa peça aqui, Senhor. Por favor, né? Porque senão a gente tem que voltar em Franca, voltar aqui de novo. E você acredita que uma peça tão difícil e o Elcio conseguiu achar ali mesmo? E o Elcio conversando com o mecânico, ele falando que tudo que ele ganha, o dinheiro que ele ganha, as coisas que ele ganha, não vai, né? Ele não consegue comprar uma casa. O Elcio falei, Elcio, você falou para ele consagrar tudo para Deus? Entregar tudo para Deus? Irmãos, uma coisa é certa, tudo que a gente consagra para Deus, Deus abençoa. Deus abençoa. Então a gente tem que aprender a andar na presença desse Deus Todo-Poderoso, consagrar tudo para Ele, tudo. A nossa compra, quando a gente faz, o dinheiro, quando a gente ganha. E falar, Pai, obrigado. E o dinheiro, ele rende, irmãos. Estou falando que rende porque aqui em casa rende. A gente ora, eu oro e Deus abençoa. Amém, entendeu? Vandeir, Pai do Senhor. Vamos. E essas coisas, aí, irmão, que a gente fala, então, e esse... É Roseli, essa, né? Roseli. E essa é uma maneira de abordagem. Então, nós temos várias formas de abordar as pessoas, né? É a cunhada da Maria, bem? Não, é da Maria. Bom dia, graça e paz, Vandeir, Deus abençoe. Graça e paz. Havia 2 encontros, 2 abordagens completamente diferentes quando Pedro e Paulo iam pregar o Evangelho. Analisa os dois, entra na história, na Bíblia, para você ver como que eles eram diferentes. Às vezes eles chegavam a se engarfinhar por causa das coisas, dos dois. De maneira diferente. 2 homens, grandes homens de Deus. Totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que se fazer fraco para com os fracos. Aí, por exemplo, quando eu ia na casa de recuperação, eu falava, nossa, no passado também eu era assim. Não que eu nunca usei droga, mas eu falava que eu tinha vício, mas o meu vício era de fumar, de beber. E Deus me libertou, entendeu? Eu não preciso de falar o tipo. Entendeu? Dá para entender? Mas não pode mentir. Mas não é mentira. Não, eu sei. Né? Na verdade, é uma droga também. Cigarro, bebida e tudo para que isso. Daí, irmãos, você vai para o inferno, você vai cozinhar lá com o capeta, sabe esse tipo de coisa? E ser duro com as pessoas. Por quê? Porque tem que ser com amor, tem que mostrar... Lembrei. Pode falar. Eu lembrei outro testemunho. Tinha uma mulher, ela era prostituta, uma moça, ela era prostituta.
E ela morava do lado da igreja. E todo dia ela chegava, quando tinha o culto, ela punha o som no último volume para atrapalhar o culto. E sentava lá na porta, quase nua. Na porta da igreja, quase nua lá. Aí um dia a menininha do pastor chegou lá e falou para ela: entra no meu culto. Ela falou assim: não, eu participo da... Era macumba, não sei onde que é. Aí ela falou: participo, se você for no meu, eu vou no seu. Ela falou: eu vou. Ela falou: quê? Não, se você falar que você vai vir no meu, eu vou. Foi, irmãos, com ela. Chegou lá, ficou quietinha lá, veio embora, né? Aí falou assim que aí no domingo a outra queria fugir dela. Ela falou: não, você prometeu que se eu fosse no seu, você viria no meu. Irmãos, e a hora que ela entrou na igreja, o Espírito Santo tomou conta daquela moça, libertou, curou, sabe assim? E é uma pessoa hoje pastora. Eu falo assim: olha como que Deus faz as coisas tão lindo, né? Mas olha como que essa menininha foi corajosa. Não. Eu falo: olha, O Espírito Santo como o manda. Espírito Santo Tem gente, usou essa menina. o Espírito Santo usa, manda, a menina só obedeceu. Que lindo, irmãos. Eu falo assim: como que ela tem pediu pro pai testemunho? dela, o pai dela era pastor, o pai dela falou: vai, pode ir. Você está em Deus, Você tá nós estamos aqui guardado. orando, todo mundo orando, você está guardado, pode ir. E ela foi, sabe? E esse testemunho sempre eu gosto de ver ele. Eu falo assim: como Deus mudou e transformou a vida daquela mulher. Uma prostituta, jogada, drogada, né? Cheia de vícios, e Deus curou. Eu falo: é lindo, irmãos. A gente tem que saber chegar no outro, abraçar o outro, né? Ontem eu fiquei muito triste, porque a gente tinha na nossa igreja um irmão, a gente punha o apelido dele era Nanon, e eu não gostava desse apelido, sabe? Eu falava assim: ai, não gosto desse apelido. E o nome dele é Marcos. O nome dele é Marcos. E todos os dias, mas olha, era todo dia o Marcos vinha aqui em casa para mim orar para ele. Célia, eu estou 4 anos desempregado, eu não consigo arranjar uma porta, não abre uma porta de emprego para mim. E eu falei assim: ó, claro, todo mundo ora errado, chama você de Nanon. Eu falei: você não chama Nanon. Chama Marcos. Você chama Marcos, você chama. Aí ele: chamo. Eu falei: então nós vamos morar hoje, Marcos, vem aqui. Aqui fora, na porta da minha casa aqui. Aí eu falei: peraí, Marcos, nós vamos morar. Peguei a mão dele, segurei a mão dele e falei: em nome de Jesus, Pai, abre uma porta de emprego para o Marcos. Abençoa a vida dele. Irmãos, Deus abriu uma porta de emprego para o Marcos tão rapidinho. Foi tão rápido, né, Elcio? E olha só, ele ficou. Ele entrou na Cocapec. Ele entrou na Cocapec em Franca e trabalhou. Só que ontem eu fiquei sabendo que o Marcos faleceu. E eu fiquei muito triste. Ele morava sozinho, Ele né? morava sozinho e ninguém sabia Deve ter tido um infarto à noite sozinho. Morreu sozinho ali. Aí eu fiquei muito Na semana triste. passada eu vi ele no ponto do ônibus. O Elcio falou assim: eu vi o Marcos. Mas é assim, irmãos, ó, eu fui no batismo dele. Você pensou? Eu sei que vai ser meu padrinho de batismo. Olha, através de uma oração, ele estava com... de um carinho. Um dia ele estava com... Um dia, cortaram a minha força, eu não tenho dinheiro. Eu falei: vamos lá, vou lá pagar essas contas de luz. Sabe, uma coisa mínima. Uma dó. Eu paguei as contas de luz, mandei ligar de novo a força, levei um frango no Natal. Ele aceitou Jesus, né? Uma caixa de bombom, umas coisas guloseimas, sabe coisa guloseima? Não cesta básica. Eu falei: sério, eu não vou levar para ele. Ele falou: eu amo panetone. Ele falou: eu vou levar para ele coisa boa, coisa de Natal, igual criança. Aí eu levei bombom, eu comi tudo de uma vez. Comi de uma vez a caixa. Falei: pode comer. Não tinha muito juízo também não, né? Não, mas era uma coisa. Mas olha, um coitado trabalhador. Através do gesto de um carinho, de você segurar a mão, de você orar com a pessoa, ele aceitou Jesus, ele foi batizado. E eu falo assim: é bom. E ontem eu fiquei triste.
Falei, nossa. Mas é assim, nosso Deus Todo-Poderoso sabe todas as coisas. E que ele tenha... A mãe dele faleceu, eu acho que ele ficou muito triste. ele tem... Ele era muito chegado na mãe dele. E tudo ele pensava na mãezinha dele. E eu acho que depois que a mãe dele faleceu, aí ele ficou desanimado, né? Deus sabe todas as coisas. Mas é assim, amém? Dó, né, Ed? Irmãos, a gente fica triste quando acontecem essas coisas, né? Que uma pessoa... Que a gente conhece. E eu vou falar uma coisa para vocês, que o preço da solidão, ele é um preço alto. Muitas vezes as pessoas se isolam, não sei, fica sozinhas, morrem. Eu tenho na minha família... Gente, vou tirar minha panela de pressão. Algumas pessoas... Eva, paz, Eva. Paz do Senhor Jesus. Ah, sim, ele aceitou Jesus, batizou, né, Elcio? Era uma gracinha. Eu falo, oh, Deus, que bom. Eu tenho na minha família algumas pessoas que nunca casaram e ficaram sós a vida toda, morreram sozinhos. Sozinhos. E eu acho triste, né? Mas a vida é assim, não somos nós que vamos mudar os desígnios das pessoas, né? Eva, vamos... Deixa eu falar uma coisa para Eva. Eva, ontem eu estava lendo, Eva, desde o dia que a gente conheceu, eu estava lendo os WhatsApp nossos, sabe? Desde que a gente começou a ser amigo no WhatsApp, eu estava lendo tudo, Eva. E aí eu vi, e à noite eu não conseguia nem dormir, para agradecer a Deus. Quantas curas, né, minha irmã? Aleluia, a gente orando junto. Quantas crianças, as fotos que você me manda, tá tudo lá das crianças. Tudo guardado. Tudo guardado ali. Quantos bebês a gente orou, quantas mães que estavam passando, né? A gente... Eu falo, que lindo, irmã. Deixa eu falar uma coisa assim que a Célia está falando aqui. Um exemplo que eu vou dar. A Eva, vou dar um exemplo. A Eva, ou qualquer uma, Dona Ana, a Edna, qualquer um que está na live assistindo. Eu vou ler das outras. Se você tem um filhinho, aí você vê que uma outra pessoa gosta do seu filho, ama seu filho, trata bem, com carinho, automaticamente você gosta dessa pessoa. Dá para entender, Célia, não? Minha mãe falava assim, que aquele que dá o doce pro filho, adoça a boca da mãe e do pai. É um ditado popular. Então, irmãos, se você trata bem o mendigo, o pobre, a viúva, aquela pessoa que está fragilizada, não importa qual que é a fragilidade, nosso Pai Todo-Poderoso fica muito feliz. Ele vai ficar muito feliz também. Às vezes, eu converso com o Fabiano sobre isso. O Fabiano é meio que coração duro, assim, de se falar de religião, mas ele tem um coração bom. Ele fala, pai, é melhor você ter amigo de mendigo do que de rico. Olha a cabeça dele. Sempre deu as coisas... Sempre deu tudo que ele tinha para os outros e dividiu. Um dia eu juntei cobra, ele deu tudo para o mendigo. Falou, pai, a gente tem tanto, ele não tem nada. Eu falei, tá bom, Deus tá dado. Né? Mas essas coisas. Nós vamos orar pelos enfermos agora, senão a gente não vai nem trabalhar hoje, né? Vamos, irmãos. Amém? Eu quero orar pela cunhada, né, da Maria. Vamos colocar a Roseli, né? que ela está com uma bactéria, ela é uma infecção. Vamos orar. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo tipo de mal, bactéria, infecção, inflamação, seja lá o que for. Nosso Deus conhece. E em nome de Jesus, meu Deus, está repreendida essa doença. Sim, que ela seja sarada, curada. Esse Dionei, que estava com depressão, que tentou contra a própria vida, em nome de Jesus, Satanás, tira a mão dessa vida, bate em retirada, que você não tem autoridade para tirar a vida de ninguém, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos... A Márcia, que fez a cirurgia, né, Eva? Muitas curas, milagres. Sob o poder do Espírito. Olha só que a Eva escreveu, muitas curas, milagres. A oração é a fonte de água viva do Senhor que nos une e transborda as bênçãos em um corpo, em um só espírito, Aleluia. em um corpo. Ai, que lindo, maravilhoso. Em nome de Jesus. É isso, e a gente se une, né, irmãs? Olha quantos em irmãos nome de lindos Jesus, aqui. Pai meu, deixa eu ler todos rapidão. A Márcia, a Neurismo, né, que ela fez a cirurgia. Todas essas pessoas, Pai, a Márcia, o Samuel, a Maria Emília, a Ângela, o Hugo, a Renata, a Rafaela, a Julinha,
o Luiz, o Espero que a Rafaela Antônio, esteja Daílson, bem. o seu Antônio, amigo do Daílson, do irmão Daílson, o Osimar, o Fabiano, a Raquel, A Márcia está a bem. Roseli, o João, a irmã Clemência, o marido dela, o seu João também, a Raquel, a Rafaela, a Marina, a Maitê, a Miriam, Luiz Antônio Carvalho, a Juliana, a Maria Inês, a Mauri, o Amauri e toda a família que pediu oração, né? A Renata, que eu já li, né? O Jonei e essa Roseli, que a irmã Maria colocou agora, em nome de Jesus. Vamos Pai, orar? graça nós te damos, Pai, sempre, em todo lugar, em primeiro momento. Entregando cada irmão, cada um tem um tipo de doença, de enfermidade, de opressão diferente. Foi colocado nesse caderninho de E o oração, Senhor é poderoso para curar e libertar todos eles, Pai, de uma só vez, se o Senhor quiser, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus da providência, o Deus da vida, aquele que criou tudo. E nós colocamos Senhor, eles debaixo da tua mão poderosa, da sua destra poderosa, Pai. Pedindo, Pai, nós não conhecemos essas pessoas, mas nós pedimos, Pai, intercedemos por eles para que o Senhor age com providência, que todos vejam, Pai, a sua providência, a sua mão, todos vejam a sua glória, para que o seu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Amém. Afasta todo mal, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Mauro, a paz, bom dia. Mauro Slonson. O Mauro é meu amigo e colega de infância, morava em Santo André. Nós morávamos, né? Agora um mora em Taubaté, eu acho que ele mora em Taubaté ainda. E eu moro em Patrocínio Paulista, tão longe, uns 400 quilômetros Peço daqui lá. oração pela Neiva Neves. Está com Pisóstomo. Ai, tá. Nossa, vou por aqui. Como que é o nome dela? Tá. Como? Neiva Neves. Tá, vamos escrever aqui no caderninho. Vamos orar já entregando a Neiva, em nome né? de Jesus, Pai. Oh Deus, coloca a tua mão sobre Coloca a sua mão Neiva, poderosa Pai. sobre essa vida, Pai. Lava, tirando, cura essa, limpando, essa herpes, Pai. A gente sabe que é tão dolorido, né? Em nome de Jesus. Minha sogra teve, é tão dolorido isso. Neiva, cadê? Neiva Neves. Em nome de Jesus. Oh Deus, nós te colocamos, Aleluia. Pai, te pedimos a tua bênção, Amém. Pai. Lava ela com o teu Irmãos, sangue precioso. Em nome E de assim, Jesus. a gente não precisa de fazer uma oração daquelas oração, entregando essas pessoas. Nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, curar, transformar a vida. Em nome de Jesus. Ele é o único que pode. Tocando, Em nome de Jesus. curando, libertando. Amém? Eu vou falar a bênção apostólica. Sim. Para a gente encerrar nossa live. Hoje à noite tem live às 18 horas no meu celular, né, no Facebook, do Elcio Gobo. E também nós temos culto às 18 horas. Amém? Amém. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Pai, essas pessoas que nós entregamos agora, Pai, fica sob os seus cuidados. Sim, Pai. Todos. E nós cremos que cada um, com a sua enfermidade, com a sua dificuldade, por ti. serão alcançados pela sua misericórdia, Sim, pelo seu Senhor. Nós grande cremos, poder. Senhor. Porque o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso Que com o pode qual nós colocamos todas toda a as nossa coisas. confiança. Nós depositamos toda a nossa confiança Em somente nome no de Senhor, Jesus. em nome do seu Filho Amém, Jesus Cristo. amém, Amém. amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem? Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai ninguém, impedir. ninguém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, sexta-feira abençoada. Como nós dizemos aqui os jovens, sextou. Sextou. E hoje eu vou sextar, que eu tenho que trabalhar hoje que nem cabrito para E dar eu conta. levantei cedo, irmãos. Tô tentando fazer uma feijoada. Oh, meu Deus. Hoje eu vou comer, como diz o mineirinho, hoje eu vou comer trem-bão. Hoje ele vai comer trembão. Amém? Irmãos, chuva de bênçãos, fica na paz do Senhor. Até Espero que a a Rafaela noite. esteja melhor, Raquel. Depois você me dá notícia, tá? Paz, com Deus. Paz.